paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e versículo de número 29, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quero retomar aqui a ideia do coração fechado e do coração aberto, que na pregação de domingo passado estive abordando. E agora não quero falar do coração fechado ou aberto de quem ouve a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o coração e o coração aberto da perspectiva de quem fala da palavra de Deus. Então temos aqui Jesus, alguém que está pregando essa palavra de Deus, alguém que está anunciando a boa nova. E Jesus, ao longo da sua caminhada, vai encontrar com muitas barreiras, com muitas dificuldades. Por quê? Porque ele está pregando uma mensagem bem diferente daquilo que Israel ouvia ao longo de muitos séculos. Então, era de se esperar que resistências se tivesse, de que pessoas não entendessem a fala de Jesus. Mas Jesus, então, além de pregar e explicar, ele vai fazer muito mais o conto de histórias. Ele vai falar fazendo parábolas. É uma forma de ensinar também. E é uma forma de ensinar bem interessante, porque uma manchete de um jornal, por exemplo, você pode ler, mas daqui a pouco você esquece. Mas uma história que é contada com início, meio e fim, ela persiste na sua mente. Você é capaz de lembrar dela anos depois. Foi o que Jesus fez na sua caminhada, contando muitas parábolas. Mas também teve momentos onde ele encontrou resistências. E um desses momentos é esse texto que nós acabamos de ler. E estar com o coração aberto para quem resiste a você é algo muito importante. Por quê? Porque nós não estamos em meio de uma batalha, nós não estamos em meio de uma disputa. Nós estamos, na verdade, em meio de um resgate. E é justamente isso que precisa estar em nossas mentes. Nós não podemos deixar que a nossa mente se esvazie dessa visão. Nós estamos numa missão de resgate. Se nós estamos numa missão de resgate, nosso coração precisa estar aberto. Então, quem eram os saduceus? Os saduceus eram pessoas que, assim como hoje, por exemplo, temos várias igrejas cristãs católicas e evangélicas. Dentro da católica existem várias ordens, cada ordem é uma igreja. Na igreja evangélica existem várias denominações. Cada denominação é, por assim dizer, uma igreja ou uma instituição. Então os saduceus era a mesma coisa. Era uma das facetas da religião judaica que tinha algumas afirmações doutrinárias diferentes de outras facetas. Por exemplo, os fariseus, os escribas. Então aqui são os saduceus. Eles não criam na ressurreição. Então, quando eles ouviam Jesus falar acerca da ressurreição, eles ficavam com o pé atrás. E geralmente pensamos nos saduceus como pessoas que perseguiam Jesus. Mas eu parei para meditar nesse texto segundo a proposta que acabei de colocar, com o meu coração aberto. Então, eu fiz a seguinte proposta. Eu vou olhar para os saduceus não como inimigos. Eu vou olhar para os saduceus como pessoas sinceras, que foram criadas dentro da religião judaica, com a sua fé estruturada ao longo de muitos séculos, e eles ouvem a pregação diferente de Jesus. E, sinceramente, eles resistem, porque não é nada daquilo que eles ouviram durante tantos anos. E a fé deles estava firmada em cima das doutrinas que eles aprenderam. Então, ao ouvir Jesus falar diferente, eles entendiam que Jesus estava errado, eles entendiam que Jesus estava
ensinando o povo algo errado, portanto, a obrigação deles seria interpelar Jesus, seria dizer, mostrar ao povo quanto Jesus estava errado, para que o povo tivesse salvação, ou a fé pura, segundo o que eles pensavam. Então, assim fizeram, e perguntaram a Jesus acerca de um homem. Esse texto que acabamos de ler, então, está dentro de uma história maior. A pergunta deles era a seguinte: se uma mulher que ficou viúva, sem filhos, obedecesse à lei de Moisés, ela deveria casar com o irmão mais velho do esposo falecido, que é a lei do levirato. E se esse falecido tivesse 7 irmãos e ela se casasse com o irmão, um dos irmãos, e também não tivesse filho com ele, e assim também morresse esse irmão, e ela fosse casando sucessivamente com todos os outros, na ressurreição, de quem ela seria esposa? Essa era a pergunta dos saduceus. Essa era a questão que eles estavam levantando, para que Jesus pudesse explicar, então, o que é a ressurreição, qual é a validade da ressurreição. Porque eles não conseguiam entender. E é justamente aí que Jesus vai usar a frase que lemos: errais em não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu creio que Jesus olhou para eles e ouviu as palavras deles com um olhar de amor, de compaixão. E Jesus identifica exatamente o que está diante dele. Não são inimigos, não são pessoas que estão querendo derrubá-lo, não são pessoas que estão perseguindo a ele, são pessoas que estão errando por um detalhe, por não conhecer. A palavra conhecer significa saber junto. Então, para que eles pudessem conhecer, Jesus precisava estar junto. E para estar junto, é necessário que você seja alguém agradável, alguém acolhedor, alguém que abrace, e não alguém que só critique, alguém que só fale mal, alguém que só brigue. Não há condições de criar nenhum tipo de relacionamento com atitudes dessa forma. A atitude correta para um bom relacionamento é a compreensão, é o acolhimento, é ter o coração aberto. E era o que Jesus estava fazendo. Jesus, então, com o coração aberto, ele também não faz rodeios, ele também não coloca panos quentes na questão. Ele diz claramente, mas creio que também suavemente, mas sem rodeios. Vocês estão errados. Errais. E o erro de vocês é não conhecer. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, irmãos, quando Jesus fala que eles não conhecem as Escrituras, é uma revelação bombástica, porque como pode? Eles estão debruçados sobre as Escrituras, ou seja, naquela época as Escrituras não era a Bíblia. Naquela época, as Escrituras eram fundamentalmente o Pentateuco. E depois, os livros históricos, sapienciais, e também o livro dos profetas, que eram livros separados. O que eles aprendiam era o Pentateuco. Então, Jesus está dizendo, vocês não conhecem. Vocês têm o livro na mão, vocês têm as Escrituras na mão, vocês leem, vocês ensinam, mas vocês não conhecem juntos, vocês não têm um relacionamento com as Escrituras no sentido de revelação de Deus. Vocês têm um relacionamento com as Escrituras no sentido de religião. O que vocês estão fazendo é pegar Deus e encaixar dentro da religião de vocês. Quando Jesus declara que eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, está declarando que eles não conhecem juntos. Eles não têm um saber junto a Deus. E Jesus então se coloca junto a eles para conversar com eles, sem medo,
sem medo de ser influenciado, mas com muita coragem para influenciar. E aqui está outra palavra muito importante: influência. Influir, ou seja, fluir dentro. Aqui está algo, irmãos, fundamental para que o Evangelho seja não só entendido, mas também seja recebido nos corações. É fluir dentro. Influenciar. Hoje, a mídia faz isso. Ela influencia. E olhe bem como ela faz isso. Ela faz isso agradando, ela faz isso demonstrando vantagens, ela faz isso elogiando, ela faz isso de forma agradável. E assim deve ser o Evangelho. Se nós pregamos o Evangelho brigando, se nós pregamos o Evangelho apontando, se nós pregamos o Evangelho demonstrando superioridade de conhecimento, como vamos agradar? Como vamos mostrar acolhimento? Como vamos mostrar paz no coração? Como vamos ministrar paz a esse mundo? Precisamos, irmãos, sair dessa postura de até, posso dizer, arrogância. Essa postura em que podemos pensar, nós sabemos e quem está no mundo não sabe. Ora, se nós sabemos, não somos melhores, somos mais responsáveis. E isso, irmãos, é o que Jesus está fazendo com os saduceus naquele momento. Está acolhendo. Acolher não significa concordar com tudo, mas acolher significa saber falar sobre aquilo que não se concorda. E assim Jesus fez. E assim Jesus colocou. Vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus passa a esclarecer a eles do que ele está falando. Na ressurreição, as pessoas não se casam e não se dão em casamento. É uma outra realidade, é uma outra visão, é uma outra vida, é uma outra forma de existir. São como os anjos, que nem se casam e nem se dão em casamento. O que Jesus está dizendo a eles é que eles estão presos à realidade que eles vivem, ao mundo que eles vivem, à religião que eles têm. Eles não estão abertos a ouvir Jesus acerca de uma outra realidade, uma realidade que não é deste mundo, uma realidade que vem dos céus. Então, Jesus está dizendo a eles, vocês erram porque não conhecem. Vocês leem, vocês apenas leem. E sobre o que leem, criam estruturas religiosas. Mas se vocês estiverem abertos ao Senhor Jesus, ao Senhor, se vocês estiverem abertos a Deus, vocês vão ver como essa existência está colocada para cada um de nós. Existe uma outra existência, ou seja, uma outra realidade que nos aguarda, que é diferente e não está presa dentro das regras e das normas que nós criamos, sejam elas sociais ou sejam elas religiosas. Então, ele vai em um exemplo das Escrituras, que eles tanto defendem. E diz isso assim no versículo 31. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Abraão, Isaac e Jacó são justamente os patriarcas tão admirados por Israel e que eles tanto prezam. E quando nas Escrituras eles leem que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está dizendo isso no presente e não no passado. Eu fui Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 33. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Esse é o ponto, irmãos. Quando nós estamos de coração aberto e acolhemos aquele que nos pergunta, que nos fala, temos a grande oportunidade de demonstrar
o nosso amor, o nosso carinho, o nosso Deus que existe em nós, a uma população, a uma multidão cansada de tanto julgamento, cansada de tanto ter que fazer coisas para ter benefícios, ou seja, de religiosidade. Eu posso dizer que o céu desse mundo somos nós. Somos nós aqueles que temos a revelação do Evangelho, da palavra. O céu do tempo de Israel era Jesus. O céu do tempo de hoje somos cada um de nós. Como nossos corações se encontram? Abertos? Quando nós falamos do amor de Deus, estamos falando de coração aberto? Somos capazes de ouvir as perguntas feitas por este mundo acerca do amor, acerca de Deus, acerca da compreensão, ou acerca de qualquer outro assunto que se venha a levantar, colocando em dúvida aquilo que falamos? Como é que nós ouvimos? Nós estamos acolhendo? Ou será que a nossa disposição, na verdade, é de apontar o dedo e de acusar e de falar, julgar, dizendo que aquilo que se faz ou se deixa de fazer é certo ou é errado? Acolher, irmãos, é a tônica da palavra de Deus. E através do acolhimento, nós poderemos sim surpreender a esse mundo, cansado de tanta discriminação, tanta luta, cansado de tanta acusação, cansado por falta de um amor que acolha, de um amor que ensine, de um amor que sinceramente se coloque com clareza, com realidade, mas que tenha profundidade nas suas palavras. Que Deus nos abençoe e nos conceda sabedoria para nos portarmos neste mundo de uma maneira que o mundo ache em nós palavras de vida. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, que a cada dia, Senhor, possamos ser lâmpada, ó Pai, para os pés daqueles que estão neste mundo, Senhor, assim como nós, vivendo e tendo que sobreviver em meio a tantas trevas. Dá-nos a graça, Senhor, de termos os nossos corações abertos, ao ponto, Senhor, de acolhermos aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que nós tenhamos pensamentos diferentes, mesmo que nós entendamos que existe erro. Pai amado, dá-nos a graça, Senhor, de influir, de influenciar, de fluir dentro das pessoas de maneira agradável, de maneira saudável, de maneira que a Tua palavra venha iluminar as mentes de cada um de nós. É o que nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.